revelado ser assombrado que se apoderou do amaldiçoado compadre Raimundo em uma noite arrepenta na penumbra densa da noite, enquanto a cidade de Jaciara dormia sob um manto de incertezas, um coração acelerado batia forte em um posto de gasolina. Era Pedro, um trabalhador noturno que havia se acostumado ao temor que rondava sua vida e a de sua família. O insuportável silêncio foi quebrado por murmúrios fantasmagóricos que pareciam deslizar entre as bombas de gasolina, ecoando histórias de antigos desaparecimentos. O que antes eram apenas lendas agora se tornavam vozes sussurrantes que assombravam seus pensamentos. Naquela noite, Pedro não conseguia tirar da cabeça o compadre Raimundo. Diziam que ele era o guardião das histórias, uma figura respeitada na cidade. Mas ultimamente, contos novos o cercavam, histórias sobre sua conexão com uma maldição cruel, onde sombras dançavam nas caladas da noite. Ele percebeu que as luzes piscaram ao passar da meia-noite, como se o próprio universo estivesse alerta para um evento aterrador. Os arrepios subiam pela sua espinha ao imaginar o que poderia acontecer. Certa madrugada, a solidão se transformou em desespero. Ele viu Lucas acordar, gelado de medo, seus olhos arregalados como pratos. "Papai, as sombras estão dançando no meu quarto!" exclamou o menino, com a voz trêmula. Pedro tentou confortá-lo, mas o suor frio que escorria pelo seu rosto denunciava sua própria apreensão. Era como se algo lá fora estivesse observando, esperando o momento certo para agir. Em uma noite sinistra, enquanto o eclipse lunar se aproximava, Pedro viu uma sombra mais escura que a própria noite. Ela se movia lentamente, desafiando a própria lógica e buscando sua atenção. A localização no poço da sua casa parecia um convite para um destino que ele não queria encarar. Ele hesitou, sentindo que cada músculo de seu corpo se recusava a se mover. Desesperado, Pedro decidiu procurar Raimundo, acreditando que poderia encontrar respostas para os mistérios que o cercavam. Chegando lá, o ambiente parecia pesado, pulsando com uma energia opressora. Ao entrar, notou o olhar de Raimundo, profundo e vazio, como se o próprio homem tivesse sido consumido por uma força maligna. "Você veio buscar ajuda?" perguntou ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. A sensação de estar preso em um jogo macabro começou a dominar a mente de Pedro. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, um ritual começou. A atmosfera se encheu de uma energia palpável, e as sombras dançaram com uma ferocidade alarmante. O terror tomou conta do ambiente, e a risada de Raimundo ecoava no ar, fazendo o corpo de Pedro se arrepiar. Ele percebeu, então, que aquele homem não era o guardião que esperava, mas a própria entidade que se alimentava do medo dos inocentes. As lágrimas das famílias o sustentavam, e a verdade se despedaçava diante dele como um pesadelo grotesco. Cercado por sombras famintas, Pedro tinha que decidir, enfrentar essa maldição ou fugir e deixar sua família à mercê do horror. A noite apenas começava, os medos se entrelaçavam e, no coração da escuridão, ele se perguntava, conseguiria desvendar os mistérios daquele ser sombrio antes que fosse tarde demais? Pedro sentiu um frio cortante na espinha, a sensação de que a vida da sua família dependia do que aconteceria a seguir. As sombras pareciam dançar ainda mais frenéticas, como se o próprio ar estivesse sendo tomado por uma consciência maligna. Ele ousou dar um passo à frente, a voz de Raimundo, agora profunda e ressoante, ecoou em sua mente. "Seu medo é a fonte do meu poder, Pedro. Venha, una-se a mim e sinta a liberdade das trevas." Os olhos de Pedro se arregalaram. Fuga não era uma opção. Com um brado de coragem, ele se lançou em direção ao altar improvisado no centro daquela sala gélida, repleta de símbolos antigos que pulsavam com uma luz tênue. A voz do homem que antes era seu amigo tornará-se algo grotesco, um eco de sombras e perdas. Sussurros do passado se entrelaçavam aos gritos do presente, e ele percebeu que a cidade inteira poderia estar à mercê daquela entidade.
Eu não vou me render a você! Gritou. Determinado ponto o chão vibrou sob seus pés e as sombras se concentraram, formando rostos distorcidos que se contorciam em dor, rancor e desespero. Era um lamento coletivo, como se as almas perdidas quisessem se libertar, mas o aperto na sala tornava tudo ainda mais sufocante. Em um momento de desespero, Pedro lembrou-se das histórias que ouvirá na infância, contos sobre amuletos e rituais que poderiam expulsar espíritos malignos. Ele tinha que encontrar um jeito de reverter essa situação. Enquanto pensava, olhou para o canto da sala e notou uma pequena caixa empoeirada. Cautelosamente, ele se aproximou, abrindo lentamente com as palmas trêmulas. Dentro, encontrou um amuleto ofídico que brilhava com um tom dourado muito forte. Era possível sentir uma energia vibrante que emanava dele. Sentindo que talvez tivesse encontrado o que precisava, Pedro segurou o amuleto com força, permitindo que a coragem tomasse conta de seu corpo. Seus dias de terror acabam agora, Raimundo. Ele ergueu o amuleto acima da cabeça, e um feixe de luz dourada irrompeu, iluminando cada canto escuro. As sombras hesitaram, retrocedendo como se queimadas por fogo. A risada de Raimundo se transformou em gritos agonizantes que ecoavam pelo espaço, uma mistura de raiva e dor. O ritual se tornará uma luta desesperada. Pedro girava o amuleto, traçando círculos no ar enquanto invocava palavras que não se lembrava de ter aprendido. As sombras distantes começaram a se agitar, envolvidas em uma dança caótica. Mas mesmo enquanto a luz se expandia, algo não parecia certo. Pedro podia sentir uma presença ainda mais poderosa surgindo atrás dele, uma força que parecia captar cada movimento, cada sílaba que pronunciava. Então, a voz de Raimundo começou a mudar novamente. Você ousa desafiar o que não pode ser compreendido? Você não sabe o que está invocando. Sua família será apenas o começo de uma dor que eu trazerei para você. Um estremecimento tomou conta dele e Pedro se virou, percebendo uma sombra colossal emergindo da escuridão, mais viva e intensa do que tudo que já havia visto. Era uma entidade que não se assemelhava a nada que já conhecera. Aquela criatura havia estado à espreita durante todo o ritual, alimentando-se da angústia, ofusca por uma maldição que permeava as gerações. O coração de Pedro disparou. Com a sala tomada por uma energia caótica, ele percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir, e a única alternativa era se aprofundar na escuridão que tanto temia. Mas haveria uma saída? Conseguiu encontrar a força para enfrentar esse ser aterrorizante, ou a sua família pagaria um preço inestimável? Enquanto a entidade avançava, uma nova ideia brotou em sua mente. E nessa nova pista, a esperança se misturou ao terror. Mas será que seria rápido o bastante para salvar sua família antes que fosse tarde demais? A sombra colossal aproximava-se com uma lentidão aterradora, cada movimento seu parecia distorcer a própria realidade ao redor. Pedro podia sentir o cheiro fétido que emanava daquela entidade, uma mistura nauseante de mofo e carne podre. Suor frio escorria por sua testa, e seu coração parecia querer sair pela boca, batendo em um ritmo frenético que apenas aumentava o desespero que já dominava sua mente. Lute, não desista! A voz do seu filho ecoou em sua mente, como um eco distante, um lembrete da razão pela qual ele estava ali. Mas como ele poderia combater algo tão aterrorizante? A entidade avançava, e a luz do amuleto, que antes parecia tão poderosa, agora era apenas uma fraqueza insignificante diante daquela escuridão impressionante. E então, em um momento de lucidez, Pedro lembrou-se de algo que sua avó sempre lhe dizia: o amor é a luz que sempre nos salva das trevas. Com um esforço sobre-humano, ele fechou os olhos por um instante, lembrando-se dos sorrisos de sua esposa e de seu filho. Eles eram a sua força, o seu motivo. Ele não lutava apenas por si mesmo, mas pela vida deles. Quando seus olhos se abriram novamente, um novo brilho queimava dentro dele. Ele ergueu o amuleto uma vez mais, determinada a chamar não só a luz que o objeto emanava, mas também a força do amor que carregava em seu interior. Por tudo que eu amo, eu te expulso, criatura das trevas! Gritou com uma fervor que reverberou pelas paredes antigas. O som da sua voz se fundiu com a luz do amuleto, e a sala inteira começou a tremer, como se o universo estivesse respondendo ao chamado que ele fazia. A sombra recuou, mas não sem um rugido ensurdecedor que preenchia a sala com uma cacofonia de dor e raiva.
Pedro podia ver as almas atormentadas aprisionadas nas paredes, suas formas sem vida buscando libertação. Eles eram os sinais das vítimas passadas que Raimundo havia colecionado como troféus. Libertem-se! Ele gritou, dirigindo suas palavras às almas. Para sua surpresa, uma onda de luz azul começou a dançar ao redor do amuleto, envolvendo as almas como um manto. Elas pareciam responder ao chamado de Pedro, e juntos, eles começaram a atacar a sombra, um exército de esperanças e medos unidos pela vontade de se libertarem. A entidade gritou, a dor se intensificou e sombras se fragmentaram como se estivessem explodindo em 1 milhão de partículas. Mas no meio daquela batalha, uma voz sussurrou diretamente no coração de Pedro, uma voz conhecidamente familiar. Era Raimundo. Você não pode vencer. Você é tão fraco quanto eu fui. O que há de errado com sua mente? Você realmente acha que controle pode ser encontrado aqui? Pedro hesitou. O brilho do amuleto começou a vacilar, e a sombra colossal fez uma pausa, parecendo se alimentar desse momento de dúvida. O desespero ameaçava envolvê-lo novamente. Ele sentiu um frio percorrer sua espinha, mas a imagem de sua família o manteve firme. Eles estavam em risco, e ele não podia falhar. Mas e se Raimundo estivesse certo? E se ele não tivesse o poder necessário para destruir aquela força? Nesse instante, um ruído surpreendente ressoou. O altar começou a tremer violentamente, e fragmentos do passado de Raimundo começaram a surgir do chão. Um desfile de memórias flutuava pelo ar, suas manifestações trocadas entre momentos de amor e dor. Pedro teve um pressentimento de que essas memórias poderiam ser a chave para finalmente derrotar a entidade. Ele poderia usá-las contra Raimundo? O que mais poderia vir à luz, enquanto o destino da sua família e a cidade estavam em jogo? A sombra rugiu, e o amuleto brilhava intensamente, mas Pedro sabia que a resposta poderia estar escondida naquela tempestade de memórias. Com um impulso, ele decidiu arriscar tudo para descobrir a verdade, mesmo que isso significasse abrir uma porta que talvez nunca quisesse fechar. As memórias começaram a girar em torno de Pedro, um turbilhão de cenas tristes e alegres. Ele viu Raimundo, criança, segurando a mão de sua mãe, rindo enquanto saltava em um parquinho iluminado pelo sol. Uma vida normal, cheia de promessas. Mas então, a imagem se dissipou e deu lugar a uma cena obscura, onde uma figura sombria se aproximava lentamente, seus olhos brilhando como brasas. A mãe de Raimundo, assustada, tentava protegê-lo, mas a sombra parecia impossível de ser detida. Pedro sentiu a dor dessa lembrança atravessar seu peito. O que havia acontecido com aquela infância inocente? O que se passou na mente de Raimundo para que ele se tornasse essa criatura aterradora? O rugido da sombra o trouxe de volta à realidade, ainda mais intenso e ameaçador, como um eco de algo perdido há muito tempo. Lute! Você precisa se lembrar do que ele perdeu! Gritou Pedro a si mesmo, enquanto a pressão aumentava. A luz do amuleto pulsava, mas sentia-se como se estivesse se extinguindo lentamente. Ele não tinha mais tempo. Com um breve olhar para as almas, que flutuavam cada vez mais animadas ao seu redor, Pedro percebeu que elas se tornavam mais nervosas, como se sentissem que um desfecho estava próximo. Ele decidiu arriscar. Sempre acreditara na força do amor e da compaixão, mesmo nas situações mais desesperadoras. Raimundo! Eu sei que você ainda está aí. Você não precisa permanecer preso nessa escuridão. Liberte-se! Gritou com toda a força que lhe restava, sua voz ecoando pela câmara como uma onda sonora. A sombra hesitou novamente. Os olhos brilhantes da entidade piscaram, e Pedro percebeu que, por um breve momento, um vislumbre do semblante de Raimundo parecia emergir da neblina. O tormento e a dor se misturavam. Havia algo mais ali, uma fraqueza. Uma fissura na intenção pura que havia se transformado em ódio. Pedro então, com um impulso, estendeu sua mão para as memórias flutuantes. Lembre-se do amor. Lembre-se de quem você era. As memórias começaram a se consolidar em uma imagem nova. A mãe de Raimundo novamente, agora falando com ternura. Você é amado, meu filho. Nunca, jamais, deixe que isso se perca nas sombras. O eco dessa frase ressoou na mente de Pedro e de todas as almas.
A luz que emanava do amuleto ganhou uma nova intensidade, preenchendo a sala com uma aura quente. Mas a sombra começou a se agitar, como se estivesse se perguntando se esse poder recém-descoberto poderia realmente afetá-la. O rugido se transformou em gritos de fúria, e Pedro percebeu que estavam apenas à beira de algo maior. O altar tremeu, e uma fissura se abriu sob seus pés, revelando uma profundidade escura que devorava a luz. Uma onda de pânico o atacou. O que eu fiz? O que eu não sei? Pensou enquanto a sombra se reformulava, seus contornos mudando brutalmente, como se tomasse uma forma ainda mais horrenda. Algo parecia estar se formando ali, algo que Pedro não estava preparado para enfrentar. Raimundo! Você precisa lutar contra isso! Lute por sua liberdade! Pedro gritou, sentindo a pressão aumentar em seu peito. A conexão poderia salvá-lo, mas se não conseguisse salvar a todos, o que aconteceria? Enquanto essa batalha se intensificava, a fissura a seus pés se aprofundava ainda mais, revelando cenários de dor intensa e solidão. Uma nova cena surgiu, o corpo de Raimundo, já adulto, caído ao chão, perdido entre as sombras. Eu não sou forte o suficiente, murmuralmente ecoou na sala. O coração de Pedro disparou. Ele não tinha certeza se poderia aguentar aquilo. E se Raimundo estivesse mesmo certo? E se ele não tivesse o que era necessário para mudar o curso daquela entidade? A sala girou, e tudo ao seu redor se desvanecia em um mar de sombras. A pressão aumentou, enquanto um par de olhos brilhantes se fixou nele, como um farol em meio à escuridão. O que mais ainda estava por vir. Com uma última gota de coragem, Pedro se preparou para a verdadeira batalha contra a escuridão que se aproximava. O que ele encontraria na próxima onda de memórias? O tempo que lhe restava estava se esgotando. O ar estava pesado, como se a própria sala estivesse prendendo a respiração em expectativa. Pedro sentiu seu coração pulsar, cada batida ressoando como thunderclaps em sua mente. A sombra à sua frente se contorcia, sua forma se transformando em algo ainda mais aterrador. Os olhos, antes brilhantes como brasas, agora eram buracos profundos, sem fim, prometendo um destino sombrio. Eu sei que você está aí, Raimundo. Olhe para mim. Pedro gritou, sua voz quase se perdendo em meio ao grito da entidade. Ele tinha que manter-se firme, não só por si, mas por todas as almas que presenciavam aquele confronto mortal. As lembranças de Raimundo dançavam na sua frente, como fogo fato, chamando-o para uma esperança distante. Então, gradualmente, outros sussurros começaram a se mesclar à confusão. Eram vozes de crianças, ecoando na escuridão. Ajuda, vem, estamos com medo. Pedro mal conseguia discernir de quem eram, mas a dor e o desespero se entrelaçavam com a sua própria urgência. Como se a própria sala estivesse gritando, não apenas por Raimundo, mas por todos que não tinham conseguido escapar. Lembre-se do que você amava, Raimundo. Implorou, sua mão ainda estendida, chamando a essência perdida do amigo. Você não está sozinho. Todos nós queremos te ajudar. A sombra irrompeu em um grito estridente, reverberando nas paredes, um som que parecia rasgar a própria realidade. De repente, a fissura sob seus pés se expandiu, e as imagens de memórias tão claras começaram a se distorcer, transformando-se em visões grotescas. Pedro viu-se cercado por familiares de Raimundo, seus rostos agora desfigurados pela dor e pelo sofrimento. Eles sangravam em silhuetas, chorando, em um ciclo eterno de lamento. Não salvem o que já pertencia ao mal! Gritaram em uníssono, suas vozes ecoando o tormento de um passado enterrado. Perdido em meio a esse caos, Pedro se lembrou da frase de Raimundo, pronunciada em um momento de desespero: eu sou a sombra que ficou. Aquela frase reverberou em sua mente. Não, não poderia ser isso. Ele não poderia permitir que essa essência, essa fraqueza, dominasse o amigo. Com um grito primal, ele concentrou toda a sua energia, a luz do amuleto brilhando mais forte do que nunca. Você não é uma sombra. Você é um homem. E homens têm poder. A entidade hesitou, e a figura grotesca que respirava ódio começou a se contorcer. Você não sabe quem eu sou. A voz soou como 1000 ecos, misturando raiva com desespero. A sala tremeu sob a força desse grito,
e a fissura expelia uma onda de frio cortante que congelava até os ossos. Eu sei quem você é. Você é o que sobrou de um amor corrompido. Pedro gritou em resposta, ainda sem se dar conta do que estava desencadeando. Havia algo ali, algo que poderia ser usado. As almas atrás dele se agrupavam emaranhadas, como se sentissem a virada do momento, na expectativa de uma libertação. Mas, assim que a sombra estava prestes a ceder, uma nova imagem surgiu da escuridão. Uma cena de um dia fatídico se materializou na frente de Pedro, uma briga entre Raimundo e seu pai, um homem tomado de fúria, sua voz amarga e descontrolada. Você será nada. Sempre será nada. E, em um instante, Raimundo se viu desolado, com a frustração estampada em seu rosto, deixando a criança diante daquela força insana. O que isso significa? Pedro indagou, sentindo o mundo desabar ao seu redor. Aquela fraqueza se tornava mais clara, mas ao mesmo tempo mais letal. Agora ele entendia que aquilo não era apenas uma luta contra uma entidade, era uma batalha pela alma de um amigo que carregava um peso muito maior. As sombras estavam se reorganizando, mudando de forma e se aproximando rapidamente. A criança que você vê, Pedro, ela nunca desapareceu, sussurrou a sombra, seu tom agora mais suave, carregado de algo que poderia ser tristeza. Ela apenas se perdeu e antes que Pedro pudesse responder, tudo escureceu. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. O medo e a angústia se tornaram palpáveis, como se o próprio ar tivesse deixado de existir. Como poderiam lutar contra uma dor tão profunda? Ele olhou ao redor, e as almas já não estavam mais ali. O amuleto tinha perdido seu brilho, e só restava Pedro, sozinho, nas garras da escuridão que finalmente revelara seu verdadeiro rosto. Com um sussurro desesperado, a sombra fez uma oferta que gelou a espinha de Pedro. O que você está disposto a sacrificar para salvá-lo? O tempo se esgotou. O que você dará por sua amizade? E assim, a pergunta o contrariou. O que ele estaria disposto a perder? Pedro sentiu um frio na espinha, um sentimento de impotência que o paralisou por um segundo. Era como se ele estivesse flutuando em uma escuridão densa, envolto por uma teia de desespero. A pergunta da sombra ecoou em sua cabeça, cada repetição um golpe direto ao seu coração. O que ele poderia sacrificar? O que era mais precioso do que a amizade que tentava salvar? Eu nunca vou desistir de você, Raimundo! Gritou, suas palavras sendo tragadas pela escuridão. Mas a sombra apenas riu, um som que soou como se estivesse se divertindo com a luta. Desistir é fácil, Pedro. Sacrificar, isso é um verdadeiro teste de amizade. A sombra parecia se alimentar do medo de Pedro, crescendo em poder enquanto ele hesitava. Você não sabe o que precisa fazer. A verdadeira amizade exige um preço. O amuleto em sua mão, agora morno e sem brilho, parecia resvalar entre seus dedos. Ele estava perdendo tudo, a ligação com Raimundo se desgastando diante da influência opressora da entidade. As lembranças do amigo, os momentos de felicidade, agora eram apenas ecos de uma vida que parecia cada vez mais distante. Pedro fechou os olhos, tentando se conectar com a essência de Raimundo, buscando encontrar dentro da escuridão uma razão talvez esquecida, uma luz que ainda pudesse guiá-lo. Lembre-se de quem você é. Lembre-se das pessoas que te amam. As palavras saíram como um murmúrio tenso. E, naquele momento, uma fração de luz piscou brevemente no fundo do abismo. Um grito de ira da sombra fez a sala tremer. Você insiste em lutar contra a verdade. Ele é uma sombra, um eco do que foi. As vibrações da entidade provocaram uma onda de dor, fazendo Pedro cair de joelhos, sufocado pela intensidade do desespero. E então, algo mudou. Ele se lembrou das noites em que os dois riem juntos, das confidências, do carinho. No calor da amizade, uma ideia se formou. Não era só sobre Raimundo, era sobre o que eles tinham construído. Eu não vou apenas salvar você. Vou trazer de volta o seu eu, o homem que amava. O homem que nós escolhemos ser. Pedro sentiu sua voz ressoar, cada palavra carregando parte de sua alma, sua determinação. Eu aceito a dor. O sacrifício. O que você quiser. A sombra parou, presa entre a fúria e a surpresa. Dor?
Você realmente acredita que é forte o suficiente para suportá-la? A forma grotesca começou a se contorcer novamente, como se a própria entidade estivesse em conflito. E foi nesse instante de hesitação que Pedro percebeu, a chave não era apenas aceitar a dor, mas entender a sua origem. Os murmúrios de crianças voltaram, mais intensos, mais claros. Estamos com medo, precisamos de você. Eles não eram só ecos de lamentos, mas apelos de almas perdidas procurando um caminho. Pedro levantou a cabeça, a luz do amuleto começando a brilhar novamente, pulsando ao ritmo de seu coração. Eu não sou apenas um amigo. Eu sou um porto seguro. E vocês, todos vocês, não são apenas sombras. Vocês também são amor. Sua voz agora era uma onda de confiança que ameaçava quebrar as correntes daquela escuridão sufocante. As faces distorcidas começaram a se dissolver lentamente, as almas perdendo tormento, e a sombra lançou um grito agonizante que ecoou como se estivesse sendo despedaçada. Contudo, Pedro sentia que a batalha estava apenas começando. A presença da entidade se tornava mais intensa, e uma nova camada de horror se desdobrava diante dele. Você acha que pode nos salvar? O que vem agora será pior, muito pior do que você imagina. A advertência da sombra reverberou como um trovão, e a sala começou a se desintegrar ao redor dele. Pedro teve apenas um segundo para pensar. Ele estava prestes a confrontar não apenas a sombra de Raimundo, mas algo muito maior, muito mais ameaçador. As paredes ecoavam uma risada sombria, como se a própria escuridão estivesse se divertindo com a batalha. Prepare-se, Pedro. O verdadeiro teste está apenas começando quando você realmente se ver, frente a frente com o que teme. Com isso, tudo ao redor de Pedro se desfez em uma voragem de sombras e ecos. Agora, mais do que nunca, ele precisava saber até onde estava disposto a ir. E, acima de tudo, quem ele realmente era no centro daquela luta macabra. Pedro se viu sendo tragado por uma espiral de trevas, um vórtice de desespero que o deslizou para um novo cenário. Ao abrir os olhos, a escuridão havia dado lugar a uma floresta densa e sombria. As árvores, altas e góticas, pareciam sussurrar segredos entre si. O céu estava encoberto, como se a noite já houvesse tomado o dia, despejando sombras aterrorizantes entre os troncos. Raimundo! Pedro gritou, sua voz ecoando apenas para se perder no lento murmúrio das folhas. O medo começou a crescer novamente em seu peito. Ele estava completamente sozinho. O chão estava coberto por uma neblina espessa que se arrastava, como se a própria terra estivesse viva, tentando engoli-lo a cada passo. Pedro sentia o coração disparar, o frio subindo pelas pernas enquanto segurava firme o amuleto, agora com um brilho avegentado, mas ainda pulsando com uma fração de esperança. A floresta se tornava um labirinto de sensações. Olhos invisíveis pareciam espreitar de trás das sombras, e sons de ramos quebrando se tornavam presentes, como se neblinas fossem capazes de caminhar. O medo se transformou em um lamento desencadeado, um eco de almas perdidas ressoando entre as árvores. Ele não estava sozinho, mas a ideia de que poderiam ser pobres almas, dedicadas a um destino sombrio, fez seu estômago se revirar. Pedro, você realmente deseja encontrar seu amigo? Uma voz distorcida flutou pela brisa, fazendo seus cabelos arrepiarem. Era a sombra, agora disfarçada nas serpenteantes silhuetas das árvores. Estás disposto a pagar o preço? Eu não tenho medo de você. Ele se forçou a gritar, mas sua voz trêmula traía o contrário. Raimundo precisa de mim. Eu vou trazê-lo de volta. A sombra irrompeu em uma risada macabra, fazendo as plantas ao redor dela se contorcerem. Voltar? Não há volta. Só há a escuridão. Venha, pequeno Pedro. Vamos brincar com suas memórias. Antes que pudesse reagir, o amuleto em sua mão começou a brilhar intensamente, ofuscando a escuridão ao redor dele em um raio de luz. As visões de Raimundo vieram à tona, misturadas com suas memórias mais sombrias. Ele viu o sorriso do amigo, mas também momentos de dor, conflito, e o desespero que o cercou. Eram ecos de uma amizade, agora distantes, transformados em sombras. Lembre-se de quem somos, Raimundo! Gritou Pedro, tentando resgatar não apenas seu amigo,
mas também o que significavam um para o outro. Não permita que essa escuridão leve o que construímos. Nesse instante, a luz do amuleto parecia lutar contra a influência da sombra, revelando uma verdade que Pedro não esperava: a floresta estava viva, pulsando com as emoções que cada pessoa trazia para ali, cada dor, cada amor, cada perda. As árvores se dobravam, moldando-se em rostos conhecidos, pessoas do passado, todas determinadas a se libertarem daquela prisão apavorante. Mas a sombra não desistia facilmente. Você está se iludindo, garoto. Vocês nunca se libertarão. Cada passo que dá é um passo em direção à sua destruição. As árvores começaram a se mover, e as vozes que antes eram sussurros, agora se tornaram gritos de desespero, clamando por socorro. Pedro foi cercado, e a visão se tornava cada vez mais turva. Ele sentiu o pânico crescendo, uma onda de terror inundando seus sentidos. Precisava agir rápido, mas como? A presença da sombra parecia extremamente pesada, o ar carregado de uma tensão quase palpável. De repente, uma ideia surgiu, como uma faísca em seu coração. Se a escuridão teme a luz, então, que venha a luz! Gritou Pedro, estendendo o amuleto com toda a sua força. Junte-se a mim, todos vocês! Vamos iluminar essa escuridão juntos! Mas a sombra respondeu com um rosnado feroz e um redemoinho de vento frio. Você não entende o que realmente está invocando. A verdade é mais terrível do que a associação da luz e da escuridão. Prepare-se, a ameaça pairava no ar, como um abismo aberto no chão, pronto para devorá-lo. A luz do amuleto balançou, e Pedro enfrentou a escuridão, sabendo que a batalha seria mais intensa do que qualquer coisa que já havia enfrentado. O chão tremia sob seus pés, e o destino de Raimundo ainda pendia na balança. Com seu coração acelerado, ele avançou. Mas, o que mais estaria à espreita naquele reino sombrio, à espera de um simples deslizar de memória que pudesse se tornar sua ruína? Pedro sentiu a respiração pesada das árvores em volta dele. A escuridão se aglomerava em seu redor, enquanto a luz do amuleto pulsava intensamente, como um batimento cardíaco desesperado. As vozes que ecoavam ao seu redor agora eram um coro de súplicas, clamando e se entrelaçando em um lamento angustiante. Ele podia sentir suas emoções, solidões e medos sendo alimentados pela sombra que agora os atormentava. Liberdade! Uma voz feminina gritou antes de ser silenciada pela escuridão. Aquela palavra ecoou em sua mente, tatuou-se em seu coração como um mantra de esperança e desespero. Seria possível libertar essas almas? E mais importante, como faria isso enquanto lutava para salvar Raimundo? Ele se lembrou dos risos, das aventuras, do jeito que sua amizade floresceu em meio ao caos da vida. Então, uma raiva brotou dentro dele, uma chama consumidora que se sobrepunha ao medo. Não, vocês não vão me levar! Gritou, saltando para a frente. O amuleto em sua mão brilhava cada vez mais, e ele deixou escapar uma frase que martelava em sua mente. Força! 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 As árvores se contorciam, como se fossem serpentes agoniadas, tentando retê-lo. Um a um, os rostos que emergiam das sombras eram torturados, expressões de um passado que ele não conhecia, e isso o abalava. O poder da escuridão era forte, ele podia sentir. Mas abraçar aquelas emoções também lhe dava uma chance. Se todas aquelas almas sentiam a mesma dor, talvez a combinação de suas luzes pudesse iluminar o caminho para escapar. Unam-se a mim, deixem a luz brilhar! Pedro gritou, colocando todas as suas forças naquela oração. Ele fechou os olhos e se concentrou, sentindo as energias ao seu redor convergirem para o amuleto. O calor emanava de suas mãos, incendiando uma centelha de esperança e determinação que via em cada um dos rostos que clamavam por liberdade. Era um chamado universal, e ele esperava que ecoasse até Raimundo. De repente, a sombra se agitou. Você está apenas atrasando o inevitável! Rosnou, a voz ferina que parecia ecoar de cada canto da floresta. Você não tem ideia do poder que está despertando. A verdade que você tem medo de encarar está se aproximando. Num momento de pura adrenalina, Pedro mandou um impulso de luz para as árvores. A floresta estava em movimento, e a neblina densa começou a se dissipar.
As vozes foram sufocadas em um grito coletivo, enquanto as sombras dos rostos eram reveladas em sofrimento extremo. Saiam, saiam agora! Gritou, seu coração batendo com uma urgência desesperadora. Mas em meio àquela luta frenética, uma figura emergiu das sombras, uma silhueta que paralisou Pedro em seu lugar. Era Raimundo, mas havia algo de terrivelmente errado. Seus olhos estavam vazios, um reflexo da escuridão que o consumira, enquanto a sombra serpenteava ao seu redor, como garras estranguladoras. Pedro, sussurrou Raimundo, sua voz uma mistura de dor e desespero. Ajude-me, não posso lutar. O que aconteceu com você? Pedro sentiu a realidade de sua situação desmoronar. A essência do amigo estava ali, mas o controle havia sido tomado pelo ser aterrador que o possuía. Ele tem medo da luz, Pedro. Você precisa fazer algo antes que seja tarde. As palavras de Raimundo eram como pregões do fim, e Pedro percebeu que a batalha não era apenas por salvar o amigo, mas também por sua própria alma. A sombra ri, um riso macabro que reverberou. Agora você realmente entendeu, não é? Liberte-se, pequeno Pedro. Deixe a escuridão envolvê-lo, deixe o medo dominá-lo. Esse é o único jeito de salvar seu amigo. Pedro sentiu o desespero crescer como uma tempestade, mas no fundo de seu coração, a luz ainda brilhava. Não! A liberdade não vem da escuridão! Gritou, se lançando em direção a Raimundo. Ele precisava descobrir como libertar a essência de seu amigo e, ao mesmo tempo, enfrentar a sombra que se tornava cada vez mais poderosa. Quando seu corpo atingiu o limite, uma luz intensa explodiu do amuleto, e a floresta tremeu como se estivesse prestes a ceder. Pedro respirou fundo, pronto para enfrentar aquele mal e descobrir a verdade por trás do que realmente havia se apoderado de seu querido amigo. E assim, no ápice do terror, a floresta escura se preparava para revelar um segredo ainda mais profundo, um que poderia mudar tudo sobre a relação que Pedro tinha com Raimundo e seus próprios medos pessoais. O que exatamente poderia ser esse segredo? Pedro lançou-se em direção a Raimundo, um desespero pulsando em cada célula do seu corpo. A luz do amuleto emanava cada vez mais brilho, como se respondesse à sua determinação. Mas a sombra que consumia Raimundo não estava disposta a ceder. Ela serpentava em torno dele, como um predador faminto, esperando o momento exato para atacar. Não! Gritou Pedro, tentando atravessar a barreira de escuridão. Raimundo! Sou eu, seu amigo! Mas as palavras pareciam deslizar na escuridão, como areia entre os dedos. A sombra fez-se mais densa, como se quisesse engolir tudo ao redor. O riso do ser maligno ecoava, um som gelado que fazia o coração de Pedro tremer. Você realmente acha que sua luz pode me ferir? Você não compreende o que está enfrentando, garoto. Você está perdendo tempo. Pedro sacudiu a cabeça, seu corpo tremendo de terror e raiva. Ele precisaria de mais do que coragem. Precisaria de amor, da conexão que sempre tivera com Raimundo. A ideia começou a crescer dentro dele como um fogo acendendo a esperança. Mesmo na escuridão, havia um brilho. E se ele pudesse encontrar esse brilho no amigo? Raimundo! Gritou Pedro novamente, forçando-se a avançar. Lembre-se de nós. Lembre do nosso primeiro acampamento, das histórias contadas à luz da fogueira. Você ainda é você. Resista. No momento em que pronunciou aquelas palavras, a sombra hesitou. A luz do amuleto se intensificou mais uma vez, enquanto os gritos das almas presas se tornavam ecos distantes, enfraquecendo a ferocidade da escuridão. Pedro podia sentir a batalha interna que se desenrolava dentro de Raimundo, uma luta entre a luz e a treva. Pedro, a voz do amigo soou mais forte, menos distante. Estou aqui, mas não consigo, a escuridão é forte demais. As lágrimas brotaram dos olhos de Pedro. Você não está sozinho, estou aqui. Juntos, nós podemos derrotá-la. Ele percebeu que a luz do amuleto não era apenas a sua voz ou o seu poder, mas a luz de todas as memórias que compartilhavam rindo, brincando, superando dificuldades. Era aquela força relacional que poderia se unir e formar um resplendor ainda maior. E então um grito desesperado rasgou a atmosfera.
A sombra se agitou, sua forma se contorcendo em um espetáculo de caos. A força de resistência de Raimundo parecia desafiar a escuridão ao seu redor, e na mesma medida, a ligação emocional de Pedro pulsava, alimentando uma onda de luz dourada que emanava dos dois. Era como se toda a amizade deles pudesse ser palpável. Chega! A sombra gritou, no auge da fúria. Vocês não podem ser assim. Isso não é o que vocês são. Eu sou a verdade que vocês temem. Que verdade? Pedro gritou, sentindo uma fraqueza em sua determinação, mas não se deixando abalar. A verdade é que somos amigos. Não temos medo de lutar juntos. Não deixaremos você nos dividir. Ele não podia se preocupar com a resposta. O amuleto agora parecia mais leve em suas mãos, e a luz que envolvia o ambiente começou a brilhar como um farol. O que estava oculto nas sombras começava a se revelar. O que você esconde, Raimundo? Qual é a verdade que essa coisa está falando? Pedro questionou, enquanto a conexão deles se tornava ainda mais forte. Um instante de silêncio se seguiu, e a tensão crescia, quase palpável. No fundo dos olhos de Raimundo, uma luz começava a acender, refletindo uma lembrança que Pedro ainda não compreendia. Pedro, eu mudei, não sou mais quem você conheceu. Eu sou. A sombra riu de forma ainda mais histérica, como se soubesse de algo que poderia derrubar Pedro de vez. Você não está preparado para conhecer essa verdade, garoto. É a sua ruína que está prestes a ser revelada. Pedro sentiu o chão tremer sob seus pés e a luz se debater freneticamente ao redor. Raimundo, você ainda tem um pedaço de você que resiste. Lute. Não deixe que a escuridão vença. Enquanto a luz crescia e a sombra recuava, Pedro percebeu que a batalha estava muito longe de terminar. Mas, naquele momento crítico, um novo mistério se desenrolava em sua mente. O que a sombra realmente sabia? Sobre Raimundo? O que havia se escondido sob a superfície da amizade deles? A escuridão se aglomerava em uma expectativa ameaçadora, esperando por um golpe final. E Pedro estava prestes a descobrir que a verdade pode ser mais assustadora do que a própria escuridão. A batalha contra a sombra colossal alcançava seu clímax, e Pedro, com o coração na garganta, sentia a pressão do desespero e do amor se entrelaçarem. Ele não podia hesitar agora. Toda a sua vida, todos os momentos que compartilhara com Raimundo, se desdobravam em sua mente. Ele precisava ser o farol de esperança em uma noite impenetrável. Raimundo, você é mais forte do que acha. Gritou, a coragem pulsando em suas veias. Se a escuridão o feriria, que assim fosse. Pedro sabia que a única forma de vencer era confrontar a verdade. A sombra hesitava, devorando a luz, enquanto os ecos da dor se transformavam em murmúrios suaves. O que você tem a perder? A sombra questionou, seu tom grotesco agora mais suave, mas não menos ameaçador. Quem é você sem seus amigos? Você não é nada. Pedro só podia encarar o amigo, buscando algum sinal de luta. Nós somos tudo o que decidimos ser. Ele ergueu o amuleto, que agora brilhava forte, refletindo as emoções dele e de Raimundo, cada uma como uma estrela irradiando luz. Lembre-se da nossa luta, das risadas, da amizade. Raimundo parecia se debater dentro daquela escuridão, batalhando contra correntes invisíveis. Se eu falhar, você vai sofrer, sussurrou, seus olhos perdidos na sombra que o consumia. Jamais! Gritou Pedro, tomando um passo adiante, a luz do amuleto ofuscando as trevas. A única maneira de sofrer é desistir. Lute, amigo. Eu não vou deixar você se perder. E, no auge da tensão, um sorriso fraco surgiu no rosto de Raimundo, como uma flor brotando entre as pedras. Ele fez um movimento sutil, como se começasse a lutar contra as garras da sombra. Você realmente se importa comigo? Perguntou, a voz quase quebrada, mas havia um lampejo de esperança em seus olhos. Como poderia não me importar? Nós somos irmãos. Pedro respondeu, e um calor começava a emanar entre eles, uma conexão que cortava a escuridão. Nesse momento, as vozes perdidas que acompanhavam as memórias começaram a ecoar, tornando-se uma verdadeira tempestade de luz.
As almas presas se uniram a Pedro e Raimundo, sua força elevando-se à medida que tomavam uma decisão coletiva de lutar. Liberte-se! Pedro exclamou, e a luz se expandiu, envolvendo tanto ele quanto seu amigo. Uma explosão de calor e energia tomou conta da sala, fazendo a sombra recuar, como uma cobra espremida. A entidade se contorcia, gritos ecoando enquanto as sombras que haviam formado sua essência eram desintegradas pela luz. Não! Isso não pode estar acontecendo! A fúria engoliu a voz da sombra, que cada vez mais se dissipava no ar, mas ainda havia uma última resistência. A sombra, em um último esforço, clamou: Você não sabe o que está se metendo. Eu sou a dor que você não pode vencer. Essa dor não nos define. Pedro gritou, e tal como um trovão, a luz pulsante brotou como um sol nascente, quebrando a escuridão em 1000 pedaços. A conexão dos dois, dos amigos unidos pela força do amor, transformou-se em uma barreira impenetrável. Pela amizade. Pela verdade. Gritaram juntos, e o brilho finalmente dominou a sala, não apenas expulsando a sombra, mas também libertando todas as almas presas na escuridão. O eco de suas vozes ressoou, reverberando por todo o ambiente, enquanto a entidade se dissolvia em um mar de fumaça. A sala agora estava preenchida com luz, e um silêncio profundo tomou conta. Ainda tremendo, Pedro se viu de pé, cercado pelas almas que agora flutuavam livres. E no meio delas, Raimundo emergiu, seus olhos preenchidos de clareza. "Oi, amigo", sussurrou ele, a fraqueza evaporando, dando lugar a uma nova esperança. Nós conseguimos. Pedro sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Sim, juntos. Ele abraçou Raimundo, seu coração pulsando forte. As memórias que antes haviam os aprisionado agora estavam livres, e aquela amizade que quase se perdeu renasceu como uma chama eterna. Enquanto as almas se dissipavam na luz, Pedro e Raimundo sentiram a energia vibrante ao seu redor. A vida voltava ao normal, a escuridão tinha sido derrotada, e a cidade estava a salvo. Mas as cicatrizes da batalha permaneceriam, e ambos sabiam que as sombras do passado poderiam sempre ameaçá-los. "Precisamos lembrar isso", disse Raimundo, olhando em direção ao céu agora claro. "A luz precisa sempre prevalecer." "E nós nunca nos esqueceremos do que conquistamos", respondeu Pedro, sabendo que aquele vínculo emocional seria seu guia em qualquer tempestade que ainda estivesse por vir. A amizade deles agora era uma fortaleza, e na luz da lua crescente, eles saíram juntos, prontos para enfrentar o que viesse. A cidade de Jaciara pode ter recuperado sua calma, mas as histórias que habitavam o coração de seus habitantes eternamente ecoariam, lembrando a todos que mesmo nas mais densas escuridões, a amizade e o amor sempre resplandecerão, e a luz sempre encontrará um caminho. Então, se você chegou até aqui, não deixe de compartilhar essa história com seus amigos. Você precisa se inscrever agora no canal, assim não perde as próximas histórias exclusivas de terror que vêm por aí. E não se esqueça de deixar um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais terror para a sua tela. Comente suas reações e teorias sobre o final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs de terror sabem a importância de estar dentro dessa comunidade.